Prezados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um grande prazer estarmos novamente com vocês nesse encontro, nessa conversa sobre o Espiritismo. Inicialmente, gostaria de convidar a todos, então, para fazermos uma breve prece, onde possamos nos encontrar devidamente harmonizados, receptivos ao conteúdo dessa nossa conversa, desse nosso encontro, de forma que ele possa ser o mais salutar possível e que tenhamos a sapiência de utilizar tudo aquilo que ouvimos já logo após. Que tenhamos cada vez mais eficiência nas oportunidades que nos aparecem, de podermos assim ser um homem de bem, cristão, um verdadeiro espírita. Que assim seja. A nossa proposta de hoje é tratarmos justamente numa mensagem do Cardeal Morneau, de 1863, que se titula A Felicidade Não É Desse Mundo. Vocês poderão encontrar essa mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde o título de Bem-aventurados os aflitos. Lá nas instruções dos Espíritos, então, vai constar essa mensagem do Cardeal Morneau. Hoje, a nossa proposta justamente é trazermos, ainda tratarmos sobre o suicídio, né? Em função desse mês, que é um mês todo ele focado justamente na preservação da vida, do esclarecimento e da elucidação dentro da nossa visão espírita do que ocorre e de como ocorre o suicídio. As nossas duas irmãs, trabalhadoras dessa casa, a Carla Stumpf-Lippert e a Lisete Bart, já abordaram temas semelhantes nas duas últimas quartas-feiras, justamente sobre a valorização da vida e sobre as repercussões do suicídio. O nosso enfoque hoje é tentar entender do porquê disso, né? Que infelicidade é essa que pode levar a um irmão nosso a tirar a sua própria vida. Então, não custa relembrar, porque os números são impactantes, eles nos assustam. Quando uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos no mundo. Nesse tempo que nós estamos conversando, infelizmente, 4 irmãos já cometeram suicídio. Uma pessoa atenta contra a sua própria vida a cada 3 segundos. 804 mil suicídios ocorreram em um ano. Para cada 10 suicídios, ocorrem de 40 a 60 tentativas. E no Brasil, morre um brasileiro a cada 45 minutos. O suicídio parece, muitas vezes, estar muito longe de nós, porque nós acabamos tomando conhecimento somente geralmente daqueles que praticaram o suicídio. Não daqueles que estão tentando, embora que nós sabemos que todo aquele irmão que acaba pensando sobre o suicídio e em algum momento e até o tenta, ele geralmente traz alguns sinais de socorro, de tentar avisar do que ele está pensando, sobre o que ele está pensando. Mas, então vejam, o que pode acontecer na vida de uma pessoa de tão grave que possa fazer tirar a sua própria vida? Se é uma coisa instintiva a nossa preservação, nós nos protegemos instintivamente, nós temos o medo que nos protege, que nos faz nos preservarmos. Então, quando nós tratamos isso, não, realmente aquele que acaba optando pelo suicídio é porque ele é infeliz por demasia. Mas o que é ser feliz, irmãos? O que é ser feliz? Ser feliz é ter riqueza, é ter saúde, é ter poder,
É ter juventude? Ou será que é todas essas coisas juntas? O cardeal Morneau, ele nos diz que a felicidade não é desse mundo, e mesmo que todas elas estivessem juntos, ainda assim nós não teríamos a plenitude da felicidade. Veja que tantos de nós almejam a riqueza como o ingrediente final da nossa felicidade. E nós conhecemos tantas pessoas ricas e infelizes. Nós conhecemos tantas pessoas saudáveis, cheias de vida, e que se encontram extremamente deprimidas pela falta da riqueza, pela falta do dinheiro, do seu provento. Nós vemos pessoas pobres, paupérrimas, com uma saúde boa, mas são infelizes pela falta de recurso. Quantas pessoas ricas dariam toda a sua riqueza para poderem tratar da sua saúde, para se curarem, ou para ter pessoas muito próximas suas curadas? Quantos pais ricos abririam mão de toda a sua riqueza em prol da cura do seu filho? E o poder? Quantos de nós entendem, justamente por almejar o poder, por ter aquela influência sobre todos os outros cargos de expressão, e entende que são infelizes porque não são conhecidos ou não são reconhecidos? Quantos outros, já maduros, se entendem infelizes pela falta da juventude, que não aceitam a velhice, que entendem a velhice como um castigo e não como um aprimoramento de todo um aprendizado que a vida lhe ensinou, que a vivência lhe ensinou? E se a juventude fosse justamente o norteador da felicidade, por que então temos tantos jovens infelizes na plenitude da sua vida, inclusive praticando suicídio? Me parece então que não há nenhuma impropriedade em nós dizermos que esses desejos que tantos almejamos, alguns de nós, nada tem a ver com a felicidade, com a verdadeira felicidade. Nos trazem algumas benesses, algumas facilidades, mas não felicidade, e não podemos confundir uma coisa com a outra. A felicidade que nos referimos é a felicidade plena. A felicidade plena. Muitos dizem: eu ia ser feliz se eu não precisasse trabalhar. Irmãos, como o tédio cansa, o tédio deprime, a inutilidade, a falta de ter o que fazer é uma oficina de maus pensamentos. O homem precisa do trabalho, o homem precisa desse labor, porque é através justamente do suor e do esforço que se purifica, que consolida aquilo que aprendeu. O mundo é um mundo de provas e expiações, e as dificuldades são para nos melhorar. Precisamos ter essa compreensão. A doutrina, em todos os momentos, a doutrina espírita nos traz essa informação. Ninguém carrega uma cruz maior do que possa suportar. Essas dificuldades, então, é que nos melhoram, que nos capacitam. A cada vez mais nós podemos lutar para alcançar outros estágios da nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Se vocês me permitem, contar uma breve historinha, justamente daquele homem que observando uma crisálida, aquele casulo da lagarta, daquela metamorfose para se transformar em borboleta, ele está olhando ela e vê quando a borboleta começa a romper aquela crisálida e ela vai saindo aos poucos.
E ela luta, 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 e ele fica ansioso, vendo aquele esforço daquele ser para sair dali. E em um determinado momento já, quando ela já está desprendida parcialmente, mas não totalmente daquela crisálida, ele vai lá e ajuda ela e rompe o resto daquele casulo para libertar a borboleta. E a borboleta, então, ela abre as suas asas e ela não consegue voar. Ela não consegue voar. E aí ele compreende que a partir do momento em que ele ajuda a borboleta, ele tira dela aquele último esforço que ela precisava fazer para fortalecer a sua musculatura e dar condições então de movimentar as suas asas e alçar o voo. Vejam então que o esforço é o esforço de cada um, é o esforço nosso que nos traz, que nos acende a nossa evolução. Não existe atalhos. Quando nós trazemos muitas vezes o questionamento, mas será que a espiritualidade realmente está aqui para nos ajudar? Será que o nosso Pai escuta as nossas preces? Escutar as preces, irmão, é uma coisa. Nos ajudar é outro, porque são formas diferentes. Nós muitas vezes entendemos e queremos uma ajuda no sentido de que resolva os nossos problemas e não que nos ensine a nós resolvermos os nossos problemas. Isso é um equívoco que todos nós acabamos praticando. E nessa mensagem, o cardeal Morneau, ele diz: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então é nesse momento que realmente se traz a afirmação que a felicidade não é desse mundo. Considerando isso, aqueles irmãos que acabaram praticando o suicídio, e principalmente aqueles outros que estão concebendo essa ideia e estão ponderando se realmente isso é uma solução para os seus problemas, a primeira coisa que eles precisam entender e que nós precisamos entender até para nunca ter esse tipo de ponderação é que não estamos aqui para felicidade plena. Não é essa a proposta desse nosso planeta. A proposta desse nosso planeta é através dos desafios, das dificuldades em que nós vamos galgando cada um estágio dessa evolução, isso vai nos melhorando. E a partir do momento em que melhoramos, estamos aptos para outros desafios e assim sucessivamente. Precisamos entender que a dificuldade que está aí nossa é só nossa. E onde nós buscamos então a força para conseguirmos nos manter firmes no propósito de evoluirmos, de nos mantermos vivos nesse plano carnal? É justamente através do Consolador. Quem é o Consolador? É a nossa doutrina. É através do Espiritismo que foi nos demonstrado, que foi nos mostrado a verdade sobre o nosso caminho, sobre a nossa imortalidade espiritual, onde diversas vezes reencarnaremos, mas não existe a morte, existe uma transformação. É a metamorfose da borboleta. Precisamos entender, que a fé é determinante nesse momento. Precisamos ter forças justamente para manter o nosso planejamento carnal, tendo a fé na justiça divina, tendo a fé no nosso Pai, que é um Deus de amor, que é um Deus perfeito.
e sabendo que aquilo que passamos, por mais doloroso que seja, está direcionado a nós pertence e a ninguém mais, porque cada um de nós está aqui com a mesma finalidade, mas de formas diferentes. A dificuldade de um necessariamente não precisa ser a dificuldade de outro. Precisamos entender que a dificuldade que está nos apresentando hoje, ela tem um sentido, ela tem uma inteligência. A espiritualidade superior não se diverte com as nossas dificuldades. Não existe prazer nisso. O que existe é um compromisso de amor, de nos intuir sempre que nós podemos nos voltar ao céu através da oração, da meditação, de escutarmos então de uma forma intuitiva, inspirativa, o caminho que nós temos a seguir. E cuidado, não existe essa transformação, ela não ocorre de uma forma tão rápida. Nós precisamos muitas vezes de toda a existência terrena, justamente para conseguir galgarmos algum degrau na nossa evolução. A importância de valorizarmos a vida, existe também um outro aspecto muito importante, porque estamos falando aqui da prevenção, de que nós sabendo que a dificuldade é uma coisa natural nessa nossa encarnação, que devemos persistir nela, não desistirmos da nossa reencarnação. Mas e o que fazermos daqueles entes queridos que de uma forma equivocadamente acabaram tirando a sua própria vida? E agora? Estão sofrendo, estão perturbados. Como nós podemos ajudar? Nós todos podemos auxiliar, podemos lhe amparar, e muito, justamente através da prece. A todos nós é uma obrigação, como uma forma de caridade moral, a prece em prol daqueles que necessitam. E mais ainda, daqueles que acabaram abreviando a sua vida. Existem diversos relatos em várias obras que falam sobre o suicídio, do bálsamo que é eles receberem a nossa prece direcionada. Porque no mundo de perturbação, de arrependimentos pelo equívoco praticado, o fato de recebermos em pensamento aqueles fluidos positivos de amor, de saudade e de votos que se restabeleçam o quanto antes a plenitude do seu caminho, é algo muito maior do que um sorriso, do que um abraço, do que um carinho daqueles hoje encarnados, quando se encontram numa situação moralmente dificultosa, daqueles que ainda muitas vezes estão velando o seu ente querido. Como é importante estar rodeado de pessoas queridas à sua volta, em demonstração de que eles não estão sozinhos, que outros tantos estão à sua volta solidários. Muito maior do que esse sentimento é daquele suicida quando recebe a nossa oração, quando recebe pela caridade moral o voto de amparo. Não é fácil. Não é fácil nos mantermos encarnados
quando não acreditamos em nada, quando não temos nenhum ideal definido, quando muitas vezes ficamos sentados numa cadeira debaixo de uma árvore esperando a vida passar. A vida tem um sentido, ela tem um significado. Todos nós, importantes ou não, ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, poderosos ou não, todos nós somos importantes e temos uma grande função dentro da vida do próximo. É uma grande cadeia, aonde cada um tem um grau de importância e na maioria das vezes ele sequer tem noção de tamanha é a sua importância na vida do outro. O vizinho que muitas vezes não conhece o outro vizinho pode ter um papel significativo e fundamental na vida daquele outro. Não faz muito tempo, justamente o relato de um médico que em um determinado momento do seu trabalho, já se preparando para ir para casa, aparece uma pessoa precisando dos seus préstimos, ele atende já depois do seu horário, com isso ele acaba se atrasando, e ao voltar para casa, ele acaba sofrendo um acidente. E justamente, quem é que socorre ele? É aquele paciente que foi atendido por ele, que também estava voltando para a sua casa. Tá? E em função daquele socorro, de ter sido rápido, e logo tê-lo levado para o hospital, ele salvou a vida de quem estava salvando a sua vida alguns momentos antes. Então, nós não temos essa gerência sobre o nosso script. Nós temos uma linha, mais ou menos um norte, que nos é mostrado. Mas isso vai se construindo no dia a dia, pela convivência, pela vivência, pelas dificuldades. Dificuldades essas que nós traduzimos como infelicidade. Da infelicidade de não ter. Que em razão dessa infelicidade nós nos deprimimos. E em função da depressão, da tristeza, nós entendemos então que a solução é dar um basta. E esse basta é justamente tirarmos a nossa própria vida. E aí perdemos todo esse trabalho. Voltamos abaixo da estaca zero, porque temos todo um trabalho de resgate em função do arrependimento que temos depois, já desencarnado, já na erraticidade, em função desse equívoco que talvez seja um dos maiores que se tenha a compreensão na atualidade. A vida terrena não quer dizer por isso que nós não possamos ter momentos felizes. Nós temos momentos extremamente agradáveis com a nossa família, com a esposa, com a namorada, a amada, com os filhos, com os nossos pais, com nossos amigos. Nós temos momentos mágicos dentro do nosso trabalho, aquele trabalho que realmente nos realiza e que fazemos com amor. Nós temos outros momentos mágicos, justamente quando estamos auxiliando aqueles que precisam, no exercício pleno da caridade. Entre tantos outros, sensações ótimas, que dentro
do conceito da palavra felicidade, eles se encontram abarcados. Só não nos retratam a felicidade plena, que essa é o tema dessa nossa conversa. Mas nós não precisamos sofrer o tempo todo. Dificuldade necessariamente não quer dizer sofrimento. Sofrimento é quando nós não compreendemos o que fazer, quando não sabemos para onde ir. Quando isso tudo se torna claro, nós temos a dificuldade. Nós podemos saber qual é a estrada que nos leva ao cume da montanha, mas ainda assim é difícil subir por essa estrada. Mas ela existe, ela está ali. Então, esse conhecimento, esse esclarecimento, esse entendimento, nós podemos ter. Nós podemos ter. A doutrina espírita nos leva, nos mostra. A doutrina espírita já nos mostrou o caminho adequado que devemos seguir aqui, quando encarnados. A doutrina nos mostra o que ocorre de a forma de como ocorre na prática do suicídio. A doutrina nos mostra como remediar aqueles que se suicidaram e nos mostra e nos intui como devemos tratar para extirpar totalmente a ideia de nos matarmos. Não existe solução fácil. Não existe solução sem esforço. Então isso é um grande engodo, abreviarmos a nossa existência. Que após esse encontro, nós possamos nunca nos esquecer da importância que temos em sermos gentis, de estarmos atentos às necessidades daqueles que estão próximos de nós, de não tratar ninguém com indiferença. Porque muitas vezes a nossa indiferença com aquele irmão ao nosso lado pode ser o último motivador necessário para que ele acabe por se matar, por praticar o suicídio, o autocídio. Então, que façamos todos a nossa parte, valorizando a vida que temos, conscientizando aqueles outros que nos rodeiam da importância da sua vida para eles e para nós. E é justamente pensando assim que encerramos essa nossa conversa em uma prece final, orando por todos aqueles que acabaram abreviando a sua estrada carnal pela prática do suicídio. Que não vos falte orações, que não vos falte evocações de amor, de saudades, de perdão, para que possam, através dessa luz irradiada, atenuar as perturbações inerentes dessa prática e rogando a espiritualidade superior ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de amor, que tão logo possível todos sejam resgatados, que possam restabelecer novamente a sua harmonia espiritual e dar seguimento ao seu caminho evolutivo.
aqueles irmãos que ficaram, que acreditem na justiça divina, que acreditem que a vida é boa, é necessária e que tudo que passamos é para o nosso bem, para o nosso progresso. E em sendo assim, que a paz seja convosco. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos. Até o próximo encontro.